Boa tarde. Vamos hoje, o penúltimo dia do ano de 2025, fazer uma retrospectiva, né? Vamos falar um pouco sobre esse ano, como é que esse ano passou, como devemos agir, né? Em nome de Jesus. Devemos olhar para o passado com gratidão, né? O ano foi difícil, mas muitas coisas nós temos que agradecer ao nosso Deus, né? Por tudo que Ele nos guardou, nos livrou, né? Com tantas coisas ruins acontecendo nesse mundo e nós permanecemos de pé, em nome de Jesus, amém? Olhar para o passado com gratidão e com verdade. Devemos relembrar sempre o bom combate, reconhecendo os princípios mantidos e as lutas vencidas. Devemos ser honestos sobre os nossos erros, todos os erros que a gente cometeu, né? Que a gente fez, podia ter feito melhor, né? E a gente não fez, né? Reconhecer isso, né? Reconhecer isso em nós como seres humanos que somos, amém? Mas sem condenação. Não devemos nos condenar porque fizemos isso ou aquilo de errado. Devemos pensar sempre, né, em melhorar, né? Mas sem condenação, vendo os erros como oportunidades de autoconhecimento e humildade. Amém? Devemos sempre lembrar disso, né? Que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele está sempre pronto para nos atender, né? E para nos ajudar. E esse ano foi um ano complicado, né? Para todo mundo foi difícil, né? E a gente espera, na firme esperança, né? Na certeza, na fé, que é a certeza daquilo que não vemos, que o ano de 2026 seja bem melhor. Amém? Graças a Deus. Porque a gente crê nisso, né? A gente crê que vai ser melhor e vai ser melhor. Porque Deus, Ele tem planos de esperança de futuro para nós. Mesmo quando a vida está difícil. Os planos de Deus sempre são maiores do que os nossos, né? Mesmo que a nossa vida seja difícil. Mesmo que as coisas não andam como a gente gostaria que andasse. Mas a gente sempre permanece na fé, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Vamos ler então essa parte ali do 2 Timóteo 4:7. Né, onde que diz aqui: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, diz Paulo, né? Já é tempo de deixar essa vida. Então isso ele está falando antes dele morrer, né? Ele falou: fiz o melhor que pude. Ele tinha consciência de que o que ele tinha feito pelo Evangelho, por Jesus, por nós, né? Ele tinha a certeza que ele tinha feito o melhor. O melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim. Que maravilha a gente poder dizer isso, né? Que a gente fez o melhor que pôde. O melhor que a gente conseguiu, a gente fez. Né? Vamos dizer assim que hoje, eu sei que hoje eu vou morrer. E eu poder, assim como Paulo, falando aqui, disse: já é tempo de eu deixar essa vida. Fiz o melhor que pude. Na corrida cheguei ao fim. Perseverei, conservei a fé e agora está me esperando o prêmio da vitória. Oh, glória a Deus. Ele está dizendo que agora que ele vai morrer, né? Que ele vai deixar essa vida. Mas a nossa vida, nosso fim não é aqui na terra. Nós somos eternos. Nós somos filhos do Pai eterno. Né? Deus nos deu o Espírito, o fôlego de vida. E quando a gente morre, o fôlego do Espírito volta para da onde ele veio, para Jesus, né?
Amém? Amém, graças a Deus. O nosso espírito volta a Deus, né? Que é dado para quem vive uma vida correta. Ele está dizendo que chegou a hora dele morrer. Agora estou esperando o prêmio da vitória, que é estar com Jesus Cristo na glória, que é dado para quem vive uma vida correta. Esse prêmio da vitória, que é a nossa salvação, é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, Ele é justo, Ele é juiz, Ele é justo, né? Me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que esperam com amor a sua vinda. Glória a Deus. Nós estamos esperando a vinda do Senhor. E nós sabemos que a vinda dele está próxima. Pelos sinais, pelos acontecimentos, pelas coisas que estamos vendo neste mundo. A gente não sabe o dia, não sabe a hora, não sabemos, mas a gente sabe que ele está por vir, né? Em nome de Jesus, amém? Venham me ver logo que puder, ele está dizendo, pois Demas se apaixonou por esse mundo, me abandonou. Demas era alguém que ajudava Paulo na pregação do evangelho, mas o Demas se apaixonou por esse mundo. Temos que tomar muito cuidado para não nos apaixonar por esse mundo, que esse mundo não tem nada de bom. Esse mundo é podre, é cheio de coisas ruins, né? Pois Demas se apaixonou por esse mundo, me abandonou, abandonou Paulo e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia e Tito para a região da Dalmácia. Somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Amém? Então Paulo estava sozinho. Mesmo sozinho, ele estava lutando para que o evangelho fosse pregado para toda criatura. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga minha capa que deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os de couro. Amém? Então ele estava chamando discípulos, ele estava chamando pessoas para ajudar ele no discipulado do Senhor, né? E como nós estávamos falando, né? O ano se passou. E o que devemos guardar, temos que ter gratidão a Deus, porque tivemos saúde, tivemos trabalho, tivemos tudo o que precisamos. Muitas vezes a gente pensou, não é o suficiente, mas a gente sempre teve o suficiente. O quanto Deus nos cuida e nos guarda e nos livra de todo mal. Amém? Deus é maravilhoso. Deus é o Todo-Poderoso, aquele que está sempre junto conosco. Amém? Graças a Deus. Em nome de Jesus. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, diz aqui Paulo, né? Nos últimos dias haverá dias e tempos difíceis. São os nossos agora, são difíceis. Para a pessoa permanecer na fé, permanecer no caminho certo, é difícil. Existem muitas tentações, existem muitas provações, muitas coisas acontecendo, que às vezes a gente pensa, não vou conseguir, mas a gente consegue. Porque o nosso Deus é conosco, né? Pois muitos serão egoístas, muitas pessoas serão egoístas, avarentas, orgulhosas, vaidosas, xingadores,
ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião, não terão respeito pela palavra de Deus, não terão respeito pelas coisas de Deus, zombam, muitos zombam, até na nossa cara, né? Mas não tem problema, né? Não tem problema, porque o nosso Deus é conosco, amém? E a gente tem o nosso alvo é Jesus Cristo e a gente não sai do caminho, porque nós pertencemos a Jesus, amém? Graças a Deus. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores de nossa religião, mas as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Isso não quer dizer que você vai ser inimigo das pessoas, né, que não andam na verdade, ou as pessoas que fazem as coisas más, mas você não vai compartilhar a tua vida com a vida deles. Você pode conversar, pode dizer bom dia, boa tarde, boa noite, pode tanta coisa, mas não compartilhar a tua vida com pessoas que andam às avessas desse mundo. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus, Deus é maravilhoso, né? Então, o nosso Deus, ele é um Deus todo-poderoso. É Deus que tudo sabe. Ele é o Deus que tudo vê. Ele é o Deus que nos conhece. Ele é o Deus amado das nossas vidas, né? Então, a gente pode confiar em Deus, entregar a nossa vida a nosso Deus poderoso. Como diz aqui no Salmo 91. Vamos ler um pouquinho? A pessoa que procura a segurança no Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor. Olha que glória. Pode dizer Ele: o Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Amém? Glória a Deus. Deus livrará você dos perigos escondidos, assim como Ele fez durante todo esse ano. Ele nos guardou e nos livrou de todo mal. Assim Ele continuará fazendo sempre. E nós devemos permanecer debaixo da mão poderosa dEle e não nos afastar, em nome de Jesus. Ele cobrirá com as suas asas e debaixo deles você estará seguro. A felicidade de Deus, a fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem dos assaltos do dia, não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado, 10.000 ao teu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Amém? Graças a Deus. O nosso Deus é o Deus lindo, maravilhoso, esse Deus que não tem assim, explicação. Que nós devemos louvar e agradecer a Ele todo dia. E todo dia nós devemos se lembrar, assim como Abraão disse: se a Tua presença, Pai, não for comigo, não me deixe ir a lugar nenhum. Eu quero todos os dias, eu digo: Deus, se um dia eu esquecer, ou eu esquecer de falar isso para Ti, para o Senhor que é o meu Pai, eu quero que o Senhor saiba que eu não quero sair do lugar para outro se a Tua presença não for comigo. Porque sem a presença do Senhor é bem complicado.
né? Sem Ele nada podemos, sem Ele nada somos, sem Ele nada temos, né? Mas com Ele tudo podemos. Como diz lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando Davi escreveu esse salmo, muita coisa faltava para ele, mas ele falou pela fé, né? Que Jesus, ele não deixava nada faltar, nada daquilo que é necessário. Muitas vezes falta coisas, a gente quer e porque quer, mas aquilo naquele momento não é necessário, né? Então Deus diz para nós que Ele é o nosso pastor e nada nos deixará faltar, né? Nada. Aqui, ó. Deus, o nosso pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva em águas tranquilas. O Senhor renova minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, escuro como a morte, não terei medo de nada. De nada nós teremos medo. Quando a gente está com Jesus, quando a gente está firmado em Jesus, quando a nossa fé é verdadeira, nós não temos medo de nada. De nada. Em nome de Jesus. Pois tu, Senhor, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas-me um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra. Enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém. Então vamos guardar essa palavra. Vamos guardar essa palavra como gratidão do ano que passou, que está se findando. Amanhã já é o último dia, né? E aí a gente levar essa palavra de fé, de gratidão, essa palavra de amor, essa palavra de proteção que Deus tem por nós, levar para o ano de 2026. E que nem um dia, nem um minuto, nem um segundo desse ano que entra e desse pouquinho que ainda falta para terminar esse ano, que a presença do Senhor esteja conosco para sempre. Amém? E graças a Deus.